Bom dia a todos, muito obrigada pela participação de vocês no nosso webinar de SaaS. Nós temos aqui como apresentador o Maurício Vieira, que é o nosso Business Development Manager. As perguntas podem ser feitas no nosso campo de questões que nós temos aqui, e o Maurício vai respondendo no final da apresentação, e o que ele não conseguir, ele manda para vocês em seguida. Maurício, todo seu. Perfeito, maravilha. Obrigado, Alice. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui o broadcast. Eu habilitei a minha câmera aqui para falar pessoalmente com vocês. Acredito que a maioria de vocês aí do nosso ecossistema de parceiros eu já conheço. Aqueles que eu ainda não conheço, será um prazer conhecê-los para a gente poder falar sobre SaaS, tá? Não só SaaS, também SecOps. Eu sou responsável por uma área que são chamados centros de competência, e esses centros de competência, eles têm um foco maior dentro desses pilares de produto, tá? Habilitei minha câmera aqui só para dar um oizinho para todo mundo vê um pouco aqui da minha carinha feia, e agora eu vou desligar ela para deixar esse vídeo mais compacto, para que depois vocês também possam consultar, e aquelas pessoas que não conseguiram participar desse nosso webinar possam depois acessá-lo e desfrutar um pouquinho desse conhecimento de SaaS, tá? Para aqueles que já viram um webinar parecido com esse de SaaS, muita coisa se repete, porém tem algumas novidades interessantes. Afinal de contas, o SaaS é uma das tecnologias Fortinet que estão recebendo bastante investimentos e tem coisa nova vindo aí, tá? Então só vou desabilitar aqui a minha câmera e vamos começar. Bom, conforme eu tinha dito, né, hoje a Fortinet ela traz um foco baseado nessas estratégias desses três principais pilares. Secure Networking é basicamente aquilo que todos vocês já estão familiarizados, e acredito que majoritariamente desse nosso ecossistema de parceiros já trabalha tecnologias, né, líder do quadrante do Gartner, como o FortiGate, SD-WAN, recentemente LAN-Edge, né, dispositivos como AP, Extender, Switch, todos esses equipamentos também tomaram a dianteira de outros fabricantes que já eram proeminentes nessa área também no quadrante do Gartner. Foi um trabalho de muitos e muitos anos trazendo inovação. E eu gosto sempre de falar agora do novo conceito de SaaS unificado, que é onde a Fortinet está fazendo investimentos de forma massiva. E o terceiro, último pilar, eu não posso esquecer de falar, até porque também é praticamente o meu DNA, é falar sobre Security Operations, a parte de CIEM, SOAR, EDR, XDR, NDR, Deception, Sandboxing, Anti-Spam. Tudo isso são tecnologias que também estão sendo cobertas pelo meu portfólio. Então, vocês que são parceiros, quiserem conversar, falar sobre essas tecnologias, seja para uma venda convencional ou uma venda na modalidade de MSSP, ou seja, vocês oferecendo serviço, pode contar conosco, que vai ser um prazer da gente poder conversar. Bom, a Fortinet, pessoal, basicamente é isso. Ela é uma empresa que veio fazendo esses investimentos e adquirindo produtos ao longo de todos esses anos, principalmente nos últimos 16 anos, né? As últimas aquisições desse ano, provavelmente vocês estão acompanhando aí o mercado, foi a Lacework, né? Foi um produto de Knapp que foi recentemente adquirido para fortalecer exatamente a nossa nuvem, e recentemente foi também a aquisição, né, do Next DLP, que é para potencializar as nossas capacidades de DLP, inclusive também dentro do próprio SaaS. Não se esqueça disso. Por isso que a gente fala, Fortinet está fazendo investimentos que vai de encontro a esses produtos que é core para ela, que são produtos exatamente de futuro, do qual ela pretende investir nesse momento para que a gente já consiga ganhar força e para que isso se permaneça líder no futuro. E ela não vai medir esforços, tá? Algumas tendências de mercado que a gente precisa dizer que ajudaram a impulsionar esse mercado de SaaS, né? Primeiro que quando a gente fala sobre essas três tendências, a primeira delas é a força de trabalho remota. É totalmente natural todo e qualquer cliente que hoje vai conversar com vocês e perguntar, cara, eu tenho pessoas que trabalham do escritório, eu tenho pessoas que trabalham de casa, eu tenho pessoas que estão em trânsito dentro de um workshop e foi para os Estados Unidos fazer um workshop. Então, a gente está falando que hoje 84% das empresas, ela tem, de certa forma, alguma força de trabalho de forma remota. E a gente sabe muito bem que a pandemia ajudou a impulsionar essa tendência. E essa tendência ela veio para ficar, por mais que a gente tenha observado
um esforço das empresas em fazer com que retornem para o escritório, a gente sabe que, mesmo assim, as pessoas entraram dentro desse regime híbrido. E o SaaS, ele veio exatamente para preencher esse gap, para trazer essa proteção independente de onde o usuário estiver. Se ele estiver de casa, estiver do escritório, a proteção e a cobertura que ele vai ter será a mesma. Aplicações distribuídas. Hoje o Gartner diz que 125 plus mais é a média de aplicações consumidas dentro de uma empresa. E qual é o risco que isso oferece a toda e qualquer empresa? Quando a gente diz que nossos clientes têm uma média de, basicamente, eu diria que aqui no Brasil é uma média de 100 para mais, a gente está dizendo que se você perguntar isso para o cliente, qual é o controle que você tem sobre essas aplicações de nuvem, né? E se você tem uma política de sancionamento de aplicações em nuvem, você vai ter uma resposta que é esmagadora por esses clientes, dizendo, não, eu não tenho um controle ou muito menos uma política de sancionamento de aplicações em nuvem. E isso ocorre de uma forma onde traz um risco, isso se traduz em um risco de segurança gigante para a empresa. Já vi situações e casos, né, de empresas onde que exfiltração de dados estava ocorrendo porque simplesmente por intermédio de um relatório de Shadow IT, que está incluso dentro do módulo de CASB da ferramenta do nosso SaaS, tá? A aplicação mais consumida era, por exemplo, um file share, né, russo. E eu perguntei, olha, tem uma quantidade gigante que foi capturada aqui, de que essa aplicação aqui está sendo mais consumida aqui dentro. Essa aplicação sancionada, o cliente falou, cara, eu não faço a menor ideia do que é essa aplicação. Quando iniciaram um processo de investigação para entender o alto consumo que havia dessa aplicação, era, infelizmente, exfiltração de dados que estava ocorrendo. Então, quando a gente diz que aplicações distribuídas, ela oferece um risco, porque muitos clientes não sabem para onde esses dados estão indo e de que forma eles estão saindo de dentro da máquina dos usuários, tá? Ao ponto de situações onde o usuário dentro da empresa tem controles restritivos, o usuário foi para casa e acabou cometendo um erro de publicar, por exemplo, um código-fonte dentro de uma ferramenta de GitHub de forma pública e não privada, por falta de determinados controles a nível de CASB. Então a gente fala, SaaS já vem imbuído essa parte de CASB muito bem alicerçado. E terceiro, a gente fala sobre vendor consolidation, né, a consolidação de fornecedores, e isso não é somente para nós fabricantes de produto, mas também para vocês parceiros. Eu converso com clientes e cada vez mais clientes querem a facilidade da convergência de eu quero que o parceiro cuide da minha parte de NOC, da minha parte de redes, mas ao mesmo tempo também quero que ele cuide do meu SOC e de toda a minha segurança operacional. Eu não quero mais ter contratos segregados, porque ao abrir um ticket, eu abro um ticket para a área de segurança fala que o problema é na área de redes. E aí eu tenho que abrir uma área de redes com outro fornecedor. Então hoje a gente vê que uma tendência de consolidação de fornecedores é no que tange a facilidade do serviço, só que acima de tudo também eles estão buscando a consolidação de fornecedores para promover uma melhor integração entre os produtos. O objetivo é trazer exatamente essa integração para que torne fácil a integração e, consequentemente, eu crio uma malha de defesa cibernética muito mais ampla e abrangente, tendo ferramenta de endpoint que se conversa com o meu firewall, que conversa com minha ferramenta de anti-spam, que conversa com a minha ferramenta de cloud. Então, a gente começa a fazer uma orquestração de todos esses dados para ampliar a nossa capacidade de resposta. Então, o vendor consolidation não só é a questão do contrato, mas também os nossos clientes pensam dessa maneira para que ganhem essas vantagens. E quando a gente fala sobre esses desafios tecnológicos, né, a gente está dizendo que usuários remotos, né, trabalhando de casa, de um coffee shop, na maioria das vezes utilizam uma internet que não é segura. E em muitas situações, esses usuários não se conectam devidamente à VPN para que possa acessar, entendeu, a internet. A gente diz sobre essa falta de visibilidade e controle de dados. Não sei para onde estão indo os meus dados, de que forma estão sendo consumidas dentro exatamente desses provedores de serviço em nuvem. Eu não tenho uma expertise e eu também não sei como é trabalhar de uma forma, vamos dizer assim, assertiva
com a minha infraestrutura de public cloud. Eu tenho múltiplas public clouds, que hoje também é uma realidade. Geralmente o fornecedor não fica só retido em um único provedor de cloud, geralmente ele fala que ele tem múltiplas clouds. Então a gente está dizendo que um cenário ele é complexo nesse sentido, de forma que a gente precisa trazer uma ferramenta para suprir esse gap tecnológico. Lembrando que toda vez quando a gente falar sobre SASE, SASE ele é pautado em cima dos conceitos de Zero Trust, tá? Zero Trust, para quem não sabe, é um mindset. Ele é uma forma de você pensar aonde eu preciso validar os meus dispositivos, a identidade do meu usuário, eu preciso verificar a postura, entendeu, do meu ativo, se meu ativo não tem uma vulnerabilidade, e começar a limitar isso a nível de recursos, redes e até aplicação. Então, a estratégia de Zero Trust, né, o mindset, ele vai levar ao que a gente chama de Zero Trust Architecture, que consequentemente vai se traduzir em iniciativas de produto, seja com SASE, seja exatamente só com FortiClient, por exemplo, um FortiGate, seja microsegmentação, seja um NAC, tudo isso são ferramentas que compõem uma arquitetura. E o SASE não é diferente disso, ele é pautado em cima do mindset de Zero Trust, tá? Bom, afinal de contas, a gente fala, e o que é SASE? De uma forma simplista, pessoal, foi concebido em 2019 pelo Gartner, tá? Com essa visão de futuro. Ele é basicamente a convergência entre redes WAN, entendeu? E funcionalidades de segurança, tá? Como VPN, SD-WAN, Firewall, CASB, ZTNA. Isso tudo é a convergência desses dois mundos. O problema é que em 2021, tá? O Gartner foi meio que obrigado a criar uma visão só de Secure Service Edge, sem a funcionalidade de SD-WAN. Tá? Ou seja, entregar somente as capacidades estaqueadas de segurança, né, nessa infraestrutura de nuvem que tecnicamente precisa ser escalável, de forma que o usuário ele possa criar e crescer, né, o nosso cliente final ele possa crescer de forma autônoma. Quando a gente fala sobre isso é importante, pessoal, projetos de adoção do SASE, tá? Projetos de adoção do SASE, ele geralmente se inicia naquele desejo de clientes querendo, por exemplo, uma VPN legado, aonde que eu tenho acesso irrestrito a inúmeros recursos, e a gente já começa a adotar o ZTNA, para que é onde eu simplesmente começo a microsegmentar de forma a não preciso conectar na minha VPN, eu já estou conectado tecnicamente dentro de um ambiente seguro, ou ao acessar uma aplicação, não estando exatamente dentro de uma VPN, ao acessar essa aplicação, eu tenho autorização para acessar essa aplicação mediante todas essas validações, postura de máquina e etc. E aí sim eu consigo acessar a aplicação. E no momento que eu acesso essa aplicação, eu já estou dentro de um túnel seguro para aquela aplicação. Isso é um drive que naturalmente vai levar ao SASE. E uma das vantagens que a gente tem quando a gente oferece o nosso SASE, o FortiClient, ele é o agente do SASE. Ele já está incluso. Ou seja, ele é uma ferramenta de endpoint e já carrega toda a full capacidade do FortiClient, com VPN e ZTNA também. E por que muita gente fala, ué, por que continua a VPN? Lembrando, pessoal, VPN, ela nunca vai morrer. Nunca cai, geralmente, nesses conceitos mercadológicos, a VPN vai morrer. Não, VPN não vai morrer, ele ainda vai continuar existindo, por mais que seja uma VPN site-to-site, tá? Então, a gente diz que VPN ele é fundamental porque se você implementar um projeto de ZTNA e algo acontecer do tipo não está legal, você consegue fazer um rollback tranquilamente para a utilização da VPN porque já está incluso dentro do próprio agente para te oferecer essa segurança. Durante a pandemia, vi muitos clientes que quiseram de cara adotar a ZTNA como projeto e simplesmente não renovaram o licenciamento de VPN e acabaram enfrentando limitações tecnológicas porque lá em 2019, 2020 era um problema que ainda ZTNA, né, dizendo isso de uma forma muito abrangente, de muitos fabricantes, não estava ainda uma solução madura. Tá? Segundo drive, pessoal, a gente fala sobre replacement de proxy, a gente hoje fala de proxy em nuvem. Todo mundo sabe que hoje proxy em nuvem, eu trabalhei, por exemplo, com caixas Blue Coat de proxy que eram altamente performáticas, mas eram aquelas caixas robustas, parrudas, só que a gente diz que, cara, são tecnologias que se aderiram muito bem à nuvem.
né? E principalmente o próprio Casby, que precisa do proxy, entendeu? Para fazer inspeção naquela camada de sessão. E ele exatamente hoje, quando a gente fala sobre proxy e Casby, praticamente eles andam juntos. Isso está muito implícito. Então, naturalmente, o Cloud Proxy também é um drive que leva a SaaS, porque isso já está presente também dentro da infraestrutura de SaaS. E por fim, a gente fala sobre a parte de Branch Transformation, né? A gente fala sobre routers, MPLS, e hoje todo cliente quer falar sobre SD-WAN. E o mais bacana, também SD-WAN está presente dentro do SaaS, assim como também a infraestrutura de SD-WAN que vocês utilizam dentro dos seus clientes pode ser utilizado também como um hub, entendeu, dentro da sua infraestrutura de SaaS. Então, isso é interessante, porque a visão, o approach da Fortinet em relação ao SaaS é ter essa infraestrutura totalmente unificada, consolidada dentro de um ponto de presença que o cliente pode escolher até 4, entendeu, pontos de presença quando ele compra o nosso SaaS. Se ele quiser mais pontos de presença, é um add-on, não há problema nenhum com isso, tá? E ele vai ter isso tudo estaqueado. E a facilidade de que ele vai ter é simplesmente definir a quantidade de usuários que irão consumir esses serviços exatamente do SaaS. Apenas isso. E toda essa questão da escalabilidade, do crescimento orgânico que precisa ter essa infraestrutura é de responsabilidade da Fortinet. Ou seja, se o meu usuário e o meu cliente final ele aumentou de 500 para 1.000 usuários, perfeito. Eu vou aumentar essa minha infraestrutura, que exatamente está dentro dessa infraestrutura, dentro desse data center na nuvem. Agora, se o meu cliente ele teve que reduzir essa quantidade de usuários, não tem problema, eu reduzo essa quantidade de usuários. Ok? Bom, afinal de contas, falei bastante. E o que é o SaaS, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa arquitetura de SaaS, e nesse círculo você vê aqui, né, como que esse serviço ele é fornecido, hospedado, gerenciado pela Fortinet. Tá? Essa é uma representação simples de mais de 140, são mais de 140 pontos de presença, tá, ao redor do mundo, e cada vez mais novos POPs vêm surgindo. E todos esses recursos de segurança mostrados aqui estão sendo executados sobre o alicerce do FortiOS. Nenhum dos recursos de segurança que vocês estão vendo aqui, ele é OEM de terceiro, tá, pessoal? Não é um SD-WAN de outro fabricante, não é um proxy de outro fabricante, não, são tecnologias que vocês já conhecem, líder do Gartner, como no caso do próprio SD-WAN, como Firewall as a Service, como o próprio Proxy, etc, etc. Tudo isso que vocês estão vendo é tecnologias que vocês já estão acostumados a lidar. É tecnologias que estão sendo alicerçadas exatamente pelo FortiOS. Então, se a gente vê que na nossa camada de SaaS, eu tenho CASB e DLP. E um ponto interessante, o nosso CASB já vem incluído todas as APIs, você não precisa ficar comprando APIs, tá? Isso já está implícito e incluso dentro da ferramenta. Dentro da parte de controle, para essa parte web, navegação, proxy e firewall, até porque um dos casos de uso que a gente também tem é também o cenário de usuários remotos ou usuários dentro da empresa, do qual ele pode estar com o agente na máquina ou sem o agente na máquina, ou seja, no modo agentless. E uma coisa muito bacana também para que vocês saibam, todo usuário, ou seja, se eu vendi uma conta de usuário do FortiSaaS e Fortinet, esse usuário ele tem direito de utilizar até 3 dispositivos de forma simultânea, tá? Então, se ele quiser utilizar o FortiClient na máquina dele da estação de trabalho, ele pode. Se você quiser utilizar, por exemplo, dentro de um celular Android ou um iOS, você também pode colocar o FortiClient. E se você quiser utilizar ele no modo agentless, você também pode, tá? A parte de proteção de Private Access, DZTNA, não se esqueçam, para fazer essa parte de Secure Private Access, ou seja, garantir de forma segura o acesso a essas aplicações que estejam dentro do meu data center privado ou dentro exatamente de uma public cloud, tudo isso está imbuído dentro do próprio agente. E eu não ofereço somente a parte de ZTNA, você vai receber toda a full suite de proteção também de Endpoint Protection que o FortiClient oferece, tá? Adicionalmente, toda a parte de
de gerenciamento unificado, uma única console, toda a parte de FortiGuard Labs também está implícita na ferramenta, enriquecendo a telemetria, coletando essas informações. E, por fim, também a gente fala sobre o Digital Experience Monitoring. E por que é importante falar sobre o nosso DEM? A gente faz o monitoramento de ponta a ponta, desde a máquina do usuário até a aplicação final, independente de onde ela esteja. Geralmente existem fabricantes que só fazem o que a gente chama de DEM SaaS Only, ou seja, ele simplesmente pega do que está dentro do POP e só monitora a experiência que exatamente está dentro, né, seja aqui numa cloud pública ou, de repente, do data center privado. Eu só monitoro esse trecho. No nosso caso, o DEM, ele é completo, ele vai desde a máquina do usuário até o ponto final. Até porque é importante a gente saber também se o cliente, na minha ponta, está tendo algum problema de recurso de consumo do endpoint, ou até mesmo se ele está, por exemplo, tendo problemas de gargalo com o provedor de internet dele, né? Até para que ele também não possa apontar o dedo e falar, é culpa do SaaS. Bom, e quando a gente traz essa visão, é interessante dizer que a Fortinet ela traz uma visão unificada de SaaS. Ou seja, eu tenho usuários protegidos com o agente, né, de endpoint, que vai manter conectado ele, independente de onde ele estiver, e todas aquelas políticas definidas dentro do meu SaaS será atribuída exatamente a esse usuário, dependendo dos níveis de grupos que você pode ter, tá? Não se esqueçam disso. Eu tenho o meu conceito de Thin Edge. Pessoal, atenção para isso. Thin Edge. O Forte SaaS permite a utilização desses dispositivos, como o ForteAP, tá? O 431F, e a linha G depois também em breve será homologada, tá? Assim como também o 2, o Extender, tá? E o FortiGate, como dispositivos de conexão dentro de um escritório, dentro de uma filial, e ele simplesmente, por protocolo de cap web, por exemplo, no caso de um AP, se conecta, né, leva essa conexão de forma segura para o nosso SaaS. E muita gente fala, ué, mas por que ter esses dispositivos? Por trás desses dispositivos, eu posso ter usuários na modalidade de agentless que estão conectados nesse AP e eu tenho toda a inspeção do tráfego desses usuários sendo analisada pela minha infraestrutura de SaaS. Ou melhor, a gente não pode esquecer, pessoal, de IoT e também de dispositivos que são presentes dentro de infraestrutura de IoT. Se dentro desse Thin Edge eu tiver, por exemplo, impressoras, câmeras de segurança e outros tipos de device que necessitam ter acesso à internet por alguma razão para conectar, baixar alguma informação, esses dispositivos, uma vez conectados dentro dos nossos dispositivos de rádio, eles automaticamente são inspecionados dentro da nossa infraestrutura de SaaS. Por isso que a Fortinet ela traz uma visão unificada. A gente não diz que você simplesmente precisa eliminar, por exemplo, o seu SD-WAN Hub. Não, muito pelo contrário, ele vai fazer parte do seu hub como se ele fosse um spoke, tá? Então, por isso que é interessante a gente sempre discutir uma arquitetura de SaaS, porque às vezes nem sempre o cliente ele fala, cara, eu não preciso de SaaS nesse momento, mas você já está me colocando uma visão de que eu vou precisar. Entendeu? Seja por intermédio daqueles drives de projetos que a gente estava mencionando, tá? E a parte, por exemplo, de Branch Campus, se você ainda já utiliza, eu tenho meu HQ, eu tenho minha matriz, onde eu tenho o meu hub de SD-WAN, eu posso continuar utilizando esse hub para fazer exatamente o devido roteamento para acessar as informações de forma que eu ofereça a mesma experiência para o usuário. E não se esqueçam, Zero Trust, toda essa parte de postura é verificada constantemente. Bom, diferenciais do nosso FortiSaaS. Como eu disse, ele é construído nessas 4 bases. Um único sistema operacional do FortiOS que vocês estão habituados, tá? Toda a parte de gerenciamento ela é unificada, uma única console. Mecanismo de análise de agente endpoint também unificado, é o FortiClient, tá? Tanto que, por exemplo, vocês estão vendo aqui CASB tem de 2 maneiras, inline com FortiClient e a parte de API CASB também, que é ofertada, tá? E a gente também tem uma parte integrada, por quê? Por trás do FortiSaaS existe um analyzer que também tem uma oferta de serviço, que também tem o SOC as a Service já imbuído dentro da ferramenta, caso seja uma opção que você queira ofertar para o cliente, tá? Bom, conforme eu disse, a importância do FortiGuard, ela dispensa comentários.
Toda a telemetria capturada pelo SASE, ela é enriquecida e validada por essa equipe do FortiGuard, aonde a gente processa mundialmente, né, trilhões de eventos por dia e enriquece essas informações para que também o SASE dos nossos clientes seja calibrado com esses feeds de inteligência. Tá? Bom, como eu disse, uma única console de gerenciamento. Isso também, pessoal, é um dos conceitos que o Gartner crava sobre SaaS, console unificada. E a gente tem essa console aonde você consegue ter uma visibilidade sobre os usuários, as posturas, detalhes, mapa de ativos, os dispositivos, seja de ThinEdge ou também recursos que você tem da máquina de usuários, tudo isso para facilitar a vida do nosso administrador. Tá? O mais bacana é que dentro dessa visão unificada, você tem todos os widgets onde você tem a sua facilidade de enxergar de uma forma muito prática. E você quiser, por exemplo, customizar, eu quero, por exemplo, a visão de SSL Inspection movida para cá, eu quero adicionar mais widgets, tudo isso você pode adicionar dentro da sua console do jeito que você quer. E conforme eu tinha dito a vocês, a flexibilidade de deployment, de simplesmente ter esses dispositivos dentro dessas localidades, de escritórios menores, de pontos de venda, isso para o varejo é interessantíssimo, por exemplo, para lojas. Pessoal do segmento farmacêutico também é interessantíssimo, porque a gente pode colocar esses dispositivos para prover segurança dos devices conectados dentro desses estabelecimentos. Tá? Não se esqueçam, essa é a visão que a gente oferece do Unified SaaS. Lembrando, POPs, temos no Brasil, temos espalhados. Atualmente, a opção que a gente tem é o Comprehensive, também, que é uma opção caso o nosso cliente queira, por exemplo, um POP dentro da Google. Existe já exatamente localidades no Brasil também da Google, tá? E inclusive vai se ampliar a priori somente Google. Pode ser que para o futuro existam outras opções também de Public Cloud, como opções de infraestrutura, tá? Para as localizações. E lembrando, você adquiriu o produto, você pode escolher 4 localizações de POP, tá? Até para que também você crie também essa infraestrutura de redundância, apesar de ter essa redundância local. Então, você não precisa tecnicamente se preocupar com isso, mas é importante que dentro da estratégia do seu cliente, se ele tiver, por exemplo, uma filial Brasil e uma filial, um escritório em Madrid, ou de repente em Frankfurt, ou um local mais próximo aqui da Europa, você também escolha esse POP como opção também para o cliente, para que os usuários que estiverem conectados estejam próximo de um POP, né, de localidade Fortinet. Tá? Bom, use cases. É isso que motiva muito a gente falar, né, sobre SaaS. Secure Internet Access, pessoal, é um dos mais clássicos, aonde a gente faz todo tipo de inspeção sobre o tráfego do agente, tá? Seja por intermédio do FortiClient, seja por intermédio também do Agentless, que inclusive pode ser de 2 formas, né? Eu posso simplesmente configurar um pack file e colocar na máquina de um Agentless, na máquina de um recurso sem o agente. E eu tenho também o meu recurso com o agente. A diferença é que posturas de ZTNA, você vai conseguir criar mais granularidade no cenário de Secure Private Access somente com o agente instalado na máquina. Dá para fazer algo, Maurício, sem o Agentless? Dá, porém a gente precisa definir que tipos de casos de uso a gente consegue fazer com Agentless e ante o que a gente consegue fazer com o FortiClient, porque, obviamente, o poder de granularidade de ZTNA vai ser muito mais abrangente e muito mais restritivo com o usuário utilizando o FortiClient. Tá? Então, toda essa parte de inspeção, tá, de SSL, DNS Security, Web Filtering, né, mais de 90 categorias, tá? Conforme eu tinha dito, o pack file, a parte de inspeção inline com proxy, a parte de Deep SSL Inspection. Lembrando, pessoal, temos o nosso Firewall as a Service fazendo a parte de L7, isso é importante, tá? Tem fabricantes que não oferecem L7. E isso precisa sempre ser destacado. Isso aqui é o firewall que vocês já estão habituados a utilizar. Tá? A parte de ATP, né? Toda a parte de antivírus e anti-malware, sandboxing, o FortiSASE, ele utiliza uma sandboxing própria dele na nuvem para fazer análise
também de arquivos totalmente desconhecidos. E tem toda uma parte de serviço do SOC as a Service e também de Point Forensics, que eu explico um pouquinho mais à frente. Então, a parte Secure Internet Access, ele é o clássico exemplo de garantir exatamente uma internet segura, independente de onde o meu usuário estiver, tá? Bom, acelerando um pouquinho aqui, vamos exatamente para a joia aqui da coroa, um dos cenários que eu mais gosto de falar, né? O Secure Private Access. E a gente tem inúmeras formas da gente fazer esse cenário, né? Via SD-WAN, né? Via somente FortiClient e ZTNA, sem necessitar passar pelo nosso SaaS. Ou seja, acesso a aplicativos privados hospedados pelos nossos clientes por trás da rede Hub and Spoke, né, do FortiGate SD-WAN. Esse método de acesso amplia a capacidade do acesso privado para aplicações baseadas em TCP e UDP e oferece também redundância de data center. Então, dentro desse cenário, eu consigo aplicar aqueles casos mais restritivos do tipo: o meu usuário com o cenário de FortiClient, ele só acessará uma aplicação que tem dentro do data center mediante a validação de todas aquelas posturas, inclusive tendo também a garantia que esse usuário tenha permissão de acessar a aplicação. Se ele não tem permissão de acessar aquela aplicação porque ele é um usuário que, por exemplo, eu sou engenharia, eu não tenho nada a ver com financeiro, eu não tenho que nem acessar a aplicação, não chegar nem na landing page, entendeu, de login, por exemplo, de uma aplicação do financeiro do Oracle. É um exemplo. Eu não tenho autorização para isso. E quando a gente implica com a colocação exatamente de um projeto de ZTNA e um projeto de Secure Private Access, avaliando o que o cliente tem de infraestrutura hoje de FortiGate e SD-WAN Hub, eu integro exatamente o meu SaaS para que ele seja exatamente um spoke desse hub, tá? Para que ele seja exatamente um componente. E conforme eu tinha dito, a parte de ZTNA com o FortiClient, ele me permite muito mais controle rigoroso, né? Verificação de postura, verificação de uma série de artefatos, para que aí sim eu consiga acessar as minhas aplicações, né? Dentro de uma public cloud ou até mesmo dentro do meu private data center. Lembrando que o FortiClient, pessoal, ele pode fazer um acesso, tá, de aplicações que seja baseada em TCP, hospedadas exatamente por um gateway. Eu posso fazer um caminho mais curto e direto, sem a necessidade de acessar o meu SaaS. Isso a gente evita aquele cenário que a gente chama de traffic backhauling, né? Eu elimino um hop. Se eu simplesmente tenho o meu FortiClient e eu bato no meu firewall que está dentro do data center aqui, que o cliente já tenha, ou um virtualizado numa public cloud, eu simplesmente acesso ele direto e evito exatamente uma necessidade de ter um salto em cima desse POP aqui. Eu acesso direto. Essa é uma opção que a gente dá para vocês, que assim, dependendo do tipo de arquitetura, vocês podem fazer. Tá? Essa tela, pessoal, ele mostra como é fácil a gente configurar as políticas de ZTNA sobre a console do SaaS, tá? Todas as nossas tags. A gente suporta mais de 35 atributos, tá? No que tange a ZTNA, a gente pode fazer uma customização definindo, por exemplo, eu quero permitir somente que máquinas que não tenham vulnerabilidades críticas de web browser acessem exatamente a minha aplicação. Eu quero que o antivírus esteja devidamente atualizado. Você consegue criar esses níveis de conformidade de postura de máquina para que essas tags sejam devidamente respeitadas, tá? E isso tudo você consegue fazer de uma forma muito fácil pela console do SaaS. Ok? Conforme eu tinha dito, sistemas operacionais, por intermédio do FortiClient, a gente tem e oferece isso abertamente para vocês. Bom, trocando aqui as marchas, mais casos de uso aonde a gente pode acessar exatamente os aplicativos privados hospedados nas empresas por trás do FortiGate, tá? Nesse caso, também esse uso se estende ao acesso privado, por exemplo, em aplicações baseadas em UDP, tá? Também isso é uma possibilidade, e você também pode fazer esse tipo de caso de uso para o Secure Private Access. Ele me oferece inúmeras maneiras, tá? Nessa tela é bacana porque dentro desse Asset Map eu consigo ver
toda a minha infraestrutura, todos os meus assets, os meus APs, os meus hubs e os meus POPs, se estão operacionais ou não. Então, eu tenho todo um mapeamento dos endpoints gerenciados, aonde estão esses usuários, por onde estão conectados. Eu consigo ver a saúde de tudo isso. Isso é muito bacana, porque dentro da console a gente consegue ter essa visão. Tá? Como as principais features do Secure Private Access, alicerçado dentro desses pilares de Universal SASE, inclusive respondendo algumas questões, que tem algumas pessoas que acabam fazendo questões, de permite fazer integração com identity terceiro? Sim, permite. Não há problema. Você pode utilizar o seu IDP e o seu IAM que você queira, tá? Opa, desculpa. Suportabilidade, seja de UDP ou TCP de aplicações, a parte de conexão exatamente segura e rápida com o nosso SD-WAN e a parte de Deep Security Inspection, que também a gente consegue fazer, conforme havia sido dito. Além desse caso de uso, lembra que eu falei para vocês, temos CASB, abemos CASB também dentro da ferramenta. Então, essa parte de Secure SaaS Access, a gente também tem acesso seguro às aplicações de SaaS, por intermédio de inline CASB, por conta do agente do FortiClient, que vai me permitir ter controles específicos, ou até também no caso também, por exemplo, de agentless, que pode utilizar também o cenário baseado em API, tá? E casos de uso específicos de DLP. Então, dentro do inline CASB, eu consigo fazer aquela proteção que muitos de vocês já conhecem, exatamente características de CASB, de dados em motion, dados em movimento, assim como a API me permite também fazer a proteção e verificação de dados que estão em repouso dentro das minhas infraestruturas de nuvem, fazer avaliação também por intermédio de DLP, verificar que tipos de dados exatamente são dados sensíveis, dados que têm, por exemplo, Personal Health Information, PHI, PCI, PII e uma série de outras patterns que você faz verificação. Tudo isso são características, tá, que a gente consegue imprimir aqui para vocês por intermédio dessa capacidade do CASB, que está implícito, tá, dentro também da própria ferramenta. Olhando dentro exatamente da parte de Application Control com o inline CASB, eu consigo promover controles mais restritivos do tipo, se o usuário, por exemplo, se o nosso cliente utiliza o WhatsApp Web, por exemplo, de forma corporativa, mas eu quero, por exemplo, bloquear via CASB, por exemplo, o controle de upload de arquivos. Significa que todo mundo que estiver sobre o guarda-chuva de SaaS, exatamente independente que seja agentless ou por intermédio de um agente, vai ter o inibido o controle, por exemplo, de upload de arquivos dentro do WhatsApp Web, por exemplo. Isso é um caso de uso que geralmente tem muitos clientes que acabam pedindo. Mas o mais interessante é que dentro do FortiCloud você consegue ter uma visão muito mais abrangente do FortiCASB, né, para verificar, por exemplo, documentos que potencialmente estão ofertando algum risco que, devido ao tipo de dado sensível que ele contém, usuário, uma parte de WEBA, análise sobre os usuários que estão exatamente utilizando e manipulando esses dados e aonde eles estão colocando. Então, essa visão de CASB, ela é totalmente aderente e visível para os nossos usuários. A parte de Shadow IT, conforme eu tinha dito a vocês, está também dentro da própria ferramenta, dentro do módulo de CASB, para que você consiga avaliar e visualizar o risco de todas as aplicações que estão sendo consumidas, quais são as que são os meus top talkers de aplicações que mais utilizam e consomem aqui dentro, quais delas está trafegando mais dados, qual delas oferece risco, às vezes exatamente por conta de reputação, né? Por exemplo, tem o pessoal que está utilizando o Mega, né? E todo mundo conhece que Mega, né, ele é inclusive utilizado para fins ilícitos. Então são coisas que a gente precisa trazer de forma como forma de atenção para os nossos clientes, tá? A parte de DLP, conforme tinham comentado, então toda essa parte por exemplo, de DLP, onde eu consiga colocar todos esses patterns, e toda hora surgem novos patterns definidos, tá? Que você pode criar a sua própria regex também, se assim você quiser, mas exemplos do tipo, quero bloquear um tráfego de upload HTTPS que inclui dados de cartão de crédito, você pode bloquear. Quero, por exemplo, bloquear upload de log FTP, né, por exemplo, que está se encaixando dentro de um determinado padrão, você pode. Quero bloquear, sei lá,
download de executáveis, você pode fazer. Quero, por exemplo, bloquear downloads maiores do que, por exemplo, 1 GB, você pode fazer. Tudo isso tem ao seu dispor para que você possa criar essas regras dentro do módulo de Cassio. Uma coisa que vale a pena mencionar é a questão do FortiAP e do FortiExtender para serem os dispositivos do qual os meus usuários se conectam à minha ThinEdge e eu levo exatamente essa conexão para dentro da minha infraestrutura de SaaS, tá? E lembrando que toda essa visão, né, dos meus ativos de extenders, gates ou APs, você tem tudo isso também na sua visualização. Os usuários que estão conectados, qual é o consumo de banda, tudo isso você consegue visualizar dentro da console do SaaS, tá? Lembrando que vale a pena a gente mencionar uma coisa aqui, isso é novidade, tá? Lembrando que existe um novo licenciamento, tá, que está vindo, que se chama SD-WAN On-Ramp for Branch, tá? A gente vai homologar também SD-WANs terceiros, dispositivos de router terceiro, para que a gente conecte via IPsec ao nosso FortiSASE, tá, pessoal? Então, existe um roadmap bacana de utilizar também dispositivos terceiros dentro dessas localidades para que ele feche um IPsec direto com o FortiSASE. Hoje, com o SD-WAN On-Ramp, eu posso, por exemplo, utilizar, um FortiGate, um 41F, por exemplo. Eu posso utilizar dispositivos do qual, fazendo aquele cenário do SPA, do Secure Private Access, a gente fecha uma conexão VXLAN IPsec para o SaaS, né? O problema é que a gente sabe que VXLAN consome recurso pra caramba. Então, nessa necessidade, onde o usuário ele pode utilizar, por exemplo, recursos de baixo poder, né, computacional, de baixo processamento, a gente pode utilizar somente, né, esse tipo de licenciamento para fazer uma conexão simples IPsec e para tunelar esse tráfego para o FortiSASE, tá? Esse tipo de licenciamento está disponível exatamente para as versões Advanced e Comprehensive. Agora vamos falar sobre para as features de Advanced, né? Conforme eu tinha dito, a gente tem o DEM, o Digital Experience Monitoring, de ponta a ponta, avaliando a parte de jitter, latência, perda de pacote, toda a parte de memória, CPU, todo o consumo, todo o monitoramento que você tem por intermédio da máquina do usuário, eu consigo avaliar toda a experiência do tráfego da aplicação que ele está acessando para a gente identificar esses gargalos. Isso está presente, né? O DEM está presente na versão Advanced e Comprehensive, tá? Uma coisa que é interessante é que dentro da versão Advanced e Comprehensive, a gente tem também o serviço do SOC as a Service, tá? A gente tem a equipe do FortiGuard 24/7 que vai estar monitorando toda a telemetria que o seu SaaS está coletando, inclusive também os endpoints. Então, eles simplesmente vão gerar os alertas e os incidentes de segurança baseado nessa telemetria coletada e ele vai simplesmente alertá-los dizendo: pessoal, tem um incidente grave de segurança ocorrendo em um endpoint. A ação de contenção que vocês precisam fazer é essa. Se caso você precise se engajar e falar com um profissional exatamente do SOC as a Service, você pode chamá-lo pelo SaaS e ele, em 15 minutinhos, vai estar se engajando com você para conversar e tratar sobre esse incidente que ele gerou de alerta para você. Tá? Esse é o mesmo SOC as a Service que tem por trás também da oferta dos FortiGates. Tá? Outra coisa que é interessante é o serviço do FortiGuard Forensics, tá? Se você quiser, por exemplo, periciar uma máquina que ela está reportando um comportamento anômalo, se ela está estranha, né, dentro dos seus endpoints, e você quer trazer uma visão de um especialista sobre o que pode estar acontecendo, você simplesmente pode engajar um serviço como esse, gera-se um dump dessa máquina por intermédio da ação desse profissional, você faz o upload desse dump e ele faz análise em cima dessas informações e te dá um relatório com veredito. Qual é o limite desse serviço que possa ser utilizado? Não existe um limite, existe só um limite de até 5 análises simultâneas que pode ser aberta. Tá? Então, isso aqui é uma ferramenta, é um serviço também muito valioso para que vocês possam fazer uma forense sobre endpoints. Bom, trocando as nossas marchas,
Outra feature que tem dentro do módulo avançado é essa parte de onboarding assistido. Ele é todo passo a passo, ele é bem bacana, tem vídeos de como mostra essa implementação e tudo isso já está incluso. Então você consegue fazer um onboarding do SaaS de uma maneira muito tranquila, muito simples e de muito autoexplicativo, é bem didático. E se você quiser precisar, por exemplo, engajar mesmo assim um profissional, né, do FortiCare para tirar dúvidas, também você pode fazer. Sobre o módulo de licenciamento. Até aqui, pessoal, a gente já viu o que o nosso SaaS oferece. Então, a gente está falando que o primeiro que a gente quer destacar que quando o SaaS ele foi concebido, a Fortinet ela já ofereceu tudo que o SaaS deve ser, desde o pacote padrão, do standard. Tá? Então, a gente não quebrou e modularizou isso, por exemplo, como outros fabricantes, que pegam e quebram isso em inúmeras licenças, inúmeros add-ons. Desde a versão básica, o nosso usuário vai levar o Firewall as a Service, o Proxy, vai levar o ZTNA, VPN, vai levar exatamente a parte de Endpoint Security também, que está implícito dentro do ZTNA, e vai levar o CASB junto com as APIs e a parte da DLP. Tudo isso vai levar o suporte 24/7 e vai levar exatamente a suportabilidade de até 3 dispositivos por usuário, sendo conjugado em modo client, que é o agent, e sem o client, que é o agentless. Bom, as 3 ofertas que nós temos, versão padrão, avançada e comprehensive. Lembrando que comprehensive é a parte da Google, é a public cloud. Não dá para a gente fazer um mix entre essas duas versões, tá? Se você escolher comprehensive, você só pode escolher POPs de localidade comprehensive, ou seja, Google. Se você escolher advanced é o Fortinet Cloud Location, tá? Então, isso é importante a gente frisar, porque não dá para fazer essas misturas. Se você quiser adotar o FortiFlex como modelo de consumo, você pode. Se você precisar mais do que 4 localidades, você pode colocar como add-on. Se você precisar a parte de Dedicated IP, no caso da versão standard, ou seja, eu quero ter um IP dedicado para mim, para a minha saída do meu POP, eu não quero misturar isso exatamente com outros clientes e outros fabricantes, eu quero ter isso dedicado só para a minha empresa, você também pode solicitar isso como add-on, ou caso você adote a versão avançada, você já tem isso implícito dentro do pacote. Tá? Se você é aderente ao FortiFlex no modalidade de MSSP ou Enterprise, você também tem ao seu dispor, inclusive você pode ir lá e habilitar a sua instância de SaaS. Tá? E para finalizar, pessoal, a gente fala sobre os reconhecimentos. Né? Em 2023, tivemos o primeiro reconhecimento, né, de Single Vendor SaaS. A Fortinet ela logrou exatamente no quadrante de Challengers. Estamos exatamente trabalhando, investindo pesado para que a gente se torne líder. Tá? Inclusive, foi um pouco controverso, né? Esse quadrante aqui, né, gerou muita discórdia entre outros fabricantes. Só que a Fortinet, vale ressaltar, ela também está presente também no quadrante de SSE, que em 2024 também o Gartner meio que foi pressionado a criar também esse quadrante mágico. Mas se a gente fala de single vendor SaaS, ou seja, eu ofereço a completude de SaaS, são poucos vendors atualmente que operam dentro desse modelo, tá? E a Fortinet é um desses vendors. Bom, encerrando, pessoal, o que eu gostaria de convidá-los aqui. Primeiro que está rolando uma promoção de ThinEdge. Se vocês comprarem um dispositivo do FortiAP 431F, tá? Vocês podem habilitar uma instânciazinha de SaaS e você utilizar esse ThinEdge, né? Conectando quantos usuários você aguentar esse 431F para que você consiga, né, fazer a inspeção dentro da infraestrutura de SaaS. Isso está disponível até o dia 31. Tá? Para quem quiser mais detalhes de como habilita, se você comprou e quiser habilitar, tem todo um passo a passo, né? Só escanear esse QR Code, fica tranquilo que isso não é um Kirchen, tá? Isso é um QR Code que vai levar diretamente ao flyer da promoção, ou se quiserem me contatar depois, ou o CAN de vocês, ou o SE de vocês, fiquem à vontade, tá? A gente tem total porta aberta, mas se quiserem, tem uma promoção bacana para que vocês comecem a degustar, tá, o SaaS. Lembrando que vocês são parceiros, pessoal. Tem muito material dentro do portal de treinamento, inclusive treinamentos dentro da própria plataforma do SaaS. E se também quiserem habilitar um Fast Track, né, contatam o seu CAN para que vocês possam botar a mão na massa dentro dessa ferramenta maravilhosa.
Lembrando que também eu gostaria de fazer um convite para vocês, dia 10 de outubro, pessoal, bota aí, save the date, tá? John Madison está convidando todos os nossos parceiros a nível mundial para participar exatamente do Visão Futura de SaaS. O que a Fortinet está exatamente preparando e planejando para o futuro. Então não percam, é bacana, seria interessantíssimo que vocês possam participar. Então eu encorajo todos vocês a participarem desse evento, porque vai ter muita coisa bacana e novidades que estão sendo planejadas para o nosso SaaS, tá? Não esqueçam, é um evento virtual, só para que vocês não esqueçam. Bom, vou encerrar, vou abrir a parte de questões dentro do painel de questões, tá? E aí, fico aberto aqui para qualquer dúvida que vocês tenham. Pode disparar lá no campo de questionamentos. Opa, deixa eu ver aqui. Bom dia, a apresentação vai ser compartilhada. Eu posso compartilhar, pessoal, só que eu posso compartilhar em PDF, tá? E aí eu posso... Nossa, é muito ruim de ver aqui na ferramenta do GoToWeb, né? Quais licenças têm direito a POP no Brasil? Desculpa, pessoal, que fica esmigalhado aqui na telinha do GoTo. Todas as três licenças, Marcelo, todas as três licenças já está incluso os 4 POPs, tá? E principalmente seja POP no Brasil, você escolhe. Fica a seu critério escolher essas localidades. A diferença é aquilo que eu disse. POP Cloud não se mistura com POP Fortinet. E se você precisar mais do que 4 localidades, você pode adicionar. É um add-on. Essa gravação, sim, vai ficar gravado. Caramba, tu pergunta pra caramba. E pior que fica ruim de ler, pessoal. Lembrando, Maurício, pessoal, que eu não consigo... Oi, pode se falar. você desencaixar o campo de perguntas, ele fica maior para você ler. Obrigado, desculpa. Aí no cantinho, desencaixar, daí ele abre maior. Nada como a voz da experiência. Olha que maravilha. Hermes, já passei o link do Summit, tá? Deixa eu até botar aqui e voltar aqui. Maurício, como essa solução se comportaria em uma infra onde o endpoint é uma thin client munido apenas de um navegador, o tradicional terminal burro? É um cenário interessante, William, porque a gente pode utilizar tanto o cenário de thin edge, tá? Um AP, por isso que é bacana a gente discutir sobre essas arquiteturas, porque, Maurício, eu tenho um terminal burro. Eu tecnicamente posso botar um forte client? Depende, você pode colocar um forte client, como você também pode botar um AP e simplesmente esse tráfego, ou seja, tudo que esse terminal burro se conectar ao AP, ele simplesmente já vai estar tunelando isso para dentro do POP do SaaS, tá? Opa, tem alguém botando informação sensível, não posso falar aqui. Maurício, esses padrões de DLP são alimentados pelo FortiGuard Labs. Eu posso configurar um padrão? Sim, você pode configurar o seu padrão, assim como você já tem esses patterns também sendo oferecidos pelo próprio FortiGuard, tá? Sempre está surgindo coisas novas. Para fazer a inspeção de L7 na nuvem, os dados do usuário são encaminhados para a infraestrutura do SaaS. Sim, você, no caso, não é que todo esse controle de navegação, exatamente os dados do usuário, tecnicamente, está sendo. Porque eu fecho, é até importante, deixa eu mostrar um recurso bacana aqui para vocês, pessoal. Eu quero mostrar, e isso aqui, ele vale ouro, tá? Vale ouro. Espero que vocês estejam vendo aqui a minha máquina. Eu vou abrir aqui. E são 2 recursos que eu gosto demais e eu falo para todo e qualquer parceiro, tá? Se vocês digitarem aqui FortiSASE, tá? Administration Guide, eu tenho já ao meu dispor todo o detalhamento aqui, ó. Se vocês já vão abrir de cara, eu tenho tudo aqui do meu Admin Guide. Por exemplo, como que é a minha conexão baseada em FortiClient. Ele exatamente detalha a forma como se conecta ao FortiClient, como que ele já estabelece conectado dentro exatamente do SaaS, já tem estabelecido exatamente um SSL VPN que está tunelando esse tráfego para dentro do SaaS. Maurício, como que é, por exemplo, com o FortiAP, né? Dentro do AP você também tem toda a explicação de como exatamente o FortiAP estabelece exatamente essa conexão segura dentro do POP do SaaS, né, no conceito de Thin Edge, né?
como funciona, né, o SD-WAN on-ramp, né, que é a modalidade de licenciamento. Então, a gente também mostra todas essas arquiteturas. Tudo isso, pessoal, está aqui ao dispor de vocês para que vocês possam consultar, tá? De forma aberta, não há restrições, para que vocês possam consultar e avaliar como faz exatamente esse tipo de inspeção em cada um daqueles casos de uso. Só que um recurso, né, que eu gosto de chamar a atenção aqui é a parte do Architecture Guide. A parte do meu guia de arquitetura, eu tenho todos os possíveis casos de uso com Secure Internet Access, SPA, a parte de Secure SaaS Access, tá? E conjugado Secure Internet Access e SPA. Então, eu tenho modelos de arquitetura aonde que a gente consegue entender como seria exatamente o funcionamento do meu SaaS com exatamente essa minha infraestrutura. Então, se você quiser ter mais detalhes sobre essa topologia, pessoal, tá tudo dentro aqui do FortiSaaS, botou Admin Guide e tem o Architecture Guide. Tanto que eu estava até falando, Maurício, teve até uma pergunta aqui. E se eu, por exemplo, utilizar o meu FortiClient somente, que hoje eu posso fazer isso. Se você quiser só vender o FortiClient, VPN e ZTNA, e tecnicamente já tiver um FortiGate lá no meu data center protegendo as minhas aplicações, eu posso fazer essa conexão direta, tá? Elimino aquele hop, eu elimino aquele traffic backhauling. Então, isso é interessante vocês analisarem esse tipo, tá, de arquitetura para vocês entenderem os casos de uso. E lembrando, não se esqueçam também dos nossos recursos. FortiSaaS, digitou datasheet, você tem aqui o datasheet detalhado do FortiSaaS. Se você quiser, Maurício, como é que eu vejo, né, o Ordering Guide, como é que eu vejo exatamente essa questão das SKUs? Ordering Guide, pessoal, também está aqui. Digitou no Google, eu tenho as modalidades, o que está incluso no meu licenciamento, tá? Inclusive a parte de SPA vai vir novas features com a modalidade Agentless ZTNA, vai ser bem interessante, né? Por intermédio de um portalzinho SSL VPN, mas eu não vou dar spoilers. Participa lá do Summit, por favor, tá? A quantidade de dispositivos por usuário. Então, tudo isso, pessoal, eu tenho exatamente aqui em detalhes, inclusive também a parte de ThinEdge homologado, o 231F e o 431, lembrando que está vindo coisas novas, tá? Inclusive está sendo homologada a parte do G, e FACS, também, se você utiliza o FACS, está aqui. Então, tudo isso, pessoal, está aqui dentro do Ordering Guide, assim como também eu encorajo vocês a explorarem melhor essa parte da arquitetura. E não obstante, eu sempre digo, vocês têm um recurso riquíssimo, training.fortinet.com, clicou aqui em login, existe um conteúdo muito bacana só para vocês, parceiros, independente de serem distribuidores, Advocate, Select, Advanced ou Expert. Tá tudo aqui, tá? Para vocês. Ok, pessoal. Olha, eu fico feliz que foram bastante perguntas, eu não posso conseguir responder todas, tem pergunta pra caramba aqui. Eu vou responder outras por e-mail aqui para vocês, tá? E agradeço a participação, fico muito feliz que deu uma casa bastante cheia e eu espero de coração que vocês participem do nosso evento de SaaS, não percam, e fico aqui à disposição de vocês. Querem entrar em contato comigo? É só falar, tá? Muitíssimo obrigado, Alice. Muitíssimo obrigado aqui por ter organizado a casa desse maravilhoso webinar e espero vocês também em próximas edições de SecOps e diversos outros. Imagina, obrigada pela apresentação, Maurício. Obrigado, pessoal. Um abraço.